Você certamente já ouviu falar na palavra inovação, mas não sabe exatamente do que se trata. O ser humano é inovador por natureza, pois está sempre em busca de novidades na forma de prestar os seus serviços, no funcionamento do seu produto ou até mesmo na forma de gerir o próprio negócio. A inovação é um grande diferencial competitivo e deve ser estrategicamente planejada para manter a empresa no mercado e também para transformá-lo. A inovação já desbancou a forma tradicional de se fazer negócio e de gerenciar ao aproximar os colaboradores da gestão da empresa em busca de resultados exponenciais. A inovação não é uma exclusividade das empresas de tecnologia ou das famosas startups. É possível inovar na sua loja, no salão de cabeleireiro e no seu próprio restaurante. No programa de hoje vamos abordar os vários tipos de inovação, como a inovação disruptiva e a gestão da inovação. Você vai ver que inovar é urgente e mais simples do que você imagina. Para sabermos mais sobre o assunto, conversamos com o professor do Centro de Tecnologia da UFAL, Eduardo Seton, e com Isa Badui, gerente adjunta da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do Sebrae Alagoas, e Wilson Júnior, da Galeria Destaque Magazine de Marechal Deodoro. Sejam bem-vindos ao TCE em Pauta. A inovação é uma questão de sobrevivência. Seja no ambiente de negócios ou na nossa própria vida, a inovação exige uma transformação na nossa forma de agir e pensar, o famoso mindset. A inovação permeia o nosso dia a dia, como os movimentos de inclusão social e mudança total na cultura empresarial. Para entendermos melhor o processo de inovação e como devemos lidar com as novas tecnologias e redes sociais, recebemos Eduardo Seton, professor do Centro de Tecnologia da UFAL, no estúdio do TCE em Pauta. Vamos dar uma olhada? O programa de hoje é dedicado à inovação e criatividade. E o nosso convidado é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do Governo de Alagoas e hoje é professor do Centro de Tecnologia da UFAL, o Eduardo Seton. Eduardo, obrigada. Olá a todos, eu queria agradecer muito, Daniela, a você, pela oportunidade de estar aqui para debater sobre esse tema que eu tanto gosto. Ai, que bom. Então a gente vai falar muito hoje sobre criatividade e inovação. E eu queria começar conversando com você o seguinte: a gente sabe que inovação não é uma exclusividade das empresas de tecnologia, né? Todas as empresas hoje em dia precisam inovar para se manter no mercado. Você saberia dizer qual caminho que essas empresas podem seguir para começar a inovar? Como um empresário pode pensar em inovação? Então, Dani, eu acho que a inovação, essa palavra, ela já vem há muitos anos sendo anunciada, Anunciada há muito tempo. Olha, tem que inovar, tem que inovar, tem que inovar. Isso em todos os setores, tanto no setor público, empresas, enfim. E a própria universidade, que também precisa inovar. A gente ouviu durante muitos anos o discurso de que a inovação poderia mudar tudo. E a gente não prestou devida atenção na hora que esse recado foi dado. Tem pessoas muito visionárias, escritores, autores que escreveram um pouco sobre o que está acontecendo agora. Sim. E o que está acontecendo agora está fazendo com que a gente não consiga, nós, sociedade, não consigamos entender o processo da inovação propriamente dita. Todo mundo sempre achou que a inovação era tecnológica. E ainda hoje tem muito esse conceito, que está por trás aí da sua pergunta. A inovação, no começo, todo mundo associava a inovação à tecnologia. A inovação é tecnologia, empresa de tecnologia, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com startup, quem trabalha com... Só que com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que a inovação não é somente tecnológica, Tem vários tipos de inovação, E o que a gente está passando hoje, na verdade, é a inovação social, a inovação na sociedade, Que a gente não está conseguindo lidar com tanta mudança, também promovida pela tecnologia. Então, pouco espaço de tempo, Exato, exato. Então, o que
é muito comum a gente ver as pessoas hoje, né, em função de tudo que está acontecendo, acusar a tecnologia e a inovação, as redes sociais, por exemplo, por tudo que está acontecendo de diferente, estranho, ruim na sociedade. Né? E assim, é como se a tecnologia ela fosse a vilã, a inovação ela fosse a vilã. Não necessariamente. E não é o caminho do futuro. Exatamente. Só que a tecnologia, a ciência, a tecnologia, né, a inovação, ela é parte da história da humanidade, ela ser utilizada para o bem e para o mal. Né? Tem um professor, o professor Silvio Meira, ele costuma, de Pernambuco, ele costuma dizer que a tecnologia ela não tem caráter. Né? Que é o quê? Uma tecnologia, por exemplo, vamos pensar numa coisa simples, um objeto, uma faca, por exemplo. Né? Uma faca, vamos dizer que em algum momento era uma nova tecnologia. Isso. E uma faca, um bisturi, ele é usado para salvar uma vida. E para tirar. Também. E também para tirar. Ou seja, eu peguei um caso de uma tecnologia assim bem rudimentar, mas se a gente for aí pegar a própria bomba atômica, né? Então, a finalidade não era a que a humanidade usou. Não, a finalidade era outra. Era outra, exatamente. Né? Então, e uma coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade são as redes sociais. Isso. As redes sociais, elas podem ser muito benéficas e podem ser muito maléficas. Exatamente. E o que eu percebo que hoje, né, as pessoas, de uma forma geral, a gente não está conseguindo lidar com o avanço tecnológico, mas é muito mais por parte, vamos dizer assim, da nossa mentalidade, né? Eu costumo dizer assim que a principal inovação, na verdade, é a de mindset, né? É a forma como a gente pensa. Porque o mindset é o quê? A forma que a gente pensa faz com que a gente haja. Isso. Né? Então, a nossa forma de pensar, ela impacta na nossa forma de agir. É a famosa virada de chave do cérebro, né? Exato. E aí a gente está, por exemplo, num momento onde a nossa forma de pensar, ela está sendo diretamente impactada pela rede social. Então, a gente tem hoje, né, os meios de comunicação extremamente acelerados que se a gente parar, se a gente acordar cedo e a gente for para a rede social, talvez a gente nem saia de casa. De tanta notícia, de tanta informação que tem, e você já vai ficar ali, de repente você já não consegue trabalhar porque você já foi bombardeado de notícia negativa ou de até positiva, porque você diz, não, é tanta coisa boa que está acontecendo na vida das pessoas que a minha vida não é tão boa assim. Né? Que já não é mais o retrato da sua realidade. Exatamente. Né? Eu acho que até o caso, eu gosto de pegar sempre os casos assim mais graves, né, para tentar exemplificar. A gente teve o caso daqueles 2 jovens que entraram na escola em São Paulo e fizeram aquele massacre, né? Então, um caso como aquele, né, a gente reflete muito sobre o impacto de tudo, né? Porque, aparentemente, 2 jovens com algum nível de escolaridade, com, né, família boa, e as pessoas não perceberam que eram capazes de fazer aquilo. Que tinha esse potencial, né? Que tinha, exatamente, tinha esse potencial. Aí a gente, nas discussões dos ambientes de tecnologia, né, que a gente tem tido, a gente percebe o seguinte, que antigamente as pessoas eram felizes e tristes, sem o mundo estar sabendo que a pessoa estava feliz ou estava triste. Hoje em dia, a tristeza até vai para a rede social, mas ela é muito menos do que a felicidade. Então, normalmente as pessoas só postam o quê? Eu estou feliz, eu estou na praia, eu estou bem empregado, eu estou sobrevivendo, eu estou na farra, eu estou na festa, eu tenho milhões de amigos. E a vida dela não é nada daquilo. Veja, exatamente. Talvez a vida da pessoa que está postando não seja nada daquilo. E pior, muitas pessoas que não têm aquela vida, que nem sabia que aquilo existia, acaba dizendo, gente, todo mundo feliz, e eu, né? E para onde é que eu vou isso? E esse sentimento paralisa. Mas veja, não é uma questão da tecnologia em si, é o impacto que a tecnologia está tendo na nossa vida, na vida das pessoas, no comportamento das pessoas, né? E aí tem pessoas que estão aproveitando, inclusive, por exemplo, essa parte de inovação, tecnologia, tem pessoas que estão super aproveitando o momento, tanto do ponto de vista do mercado, gente empreendendo loucamente,
né? E às vezes sem foco. Sem foco, mas tem os casos das pessoas que, na minha opinião, estão ajudando a mudar o mundo. Por exemplo, a gente tem hoje um conjunto de professores, coachings, professores de todas as áreas, dando cursos online maravilhosos que a gente não tem acesso, que a gente não teria acesso se não fosse tecnologia. É verdade. Entendeu? Então, a informação, da forma como ela está chegando hoje, né? Eu já estou aí com quase 50 anos, né? Então, para a gente estudar no passado, na universidade, a gente tinha que pedir para pegar um artigo, eu tinha que ligar para quando eu era aluno, eu tinha que ligar para um professor da Federal do Rio ou em São Paulo. Nós tínhamos para o cara ir na biblioteca, ver se tinha aquele artigo, para o artigo chegar aqui para a gente poder estudar. Que eram publicados em revistas, né? E hoje em dia, por exemplo... Está tudo na internet. Exato. E hoje em dia a gente estava conversando há pouco, né? Sobre, por exemplo, a plataforma EDX. Que é o quê? Tem todos os cursos do mundo que você imaginar da área de tecnologia todas ou não. Todas as áreas. Das universidades de Harvard, Columbia, um pool de universidades. Isso. Que está dentro da sua casa, com cursos gratuitos. Né? Você vê o impacto. Acesso todas as pessoas. Você vê o impacto disso. Você pode estar em Paulo Jacinto, Coité do Noia, Junqueiro, Maceió, e acessar um conteúdo de altíssima qualidade. De altíssima qualidade que está disponível hoje para praticamente todo mundo, porque todo mundo tem um celular. Então, são as duas faces de uma moeda, né? Que é a tecnologia mudando tudo. Isso. Né? As pessoas que estão, vamos dizer assim, aproveitando isso como uma oportunidade, dizem que a tecnologia resolve o problema todo do mundo, que também não resolve. E as pessoas que estão, no momento atual, muito prejudicada por conta de crise, a gente está vendo o que é que o Brasil está passando, crise política, social, econômica, enfim, aí acusam também de forma emocionada que é culpa da tecnologia, da inovação, quando na verdade a culpa é sempre nossa, né? Assim, a globalização e a democratização da informação contribuíram para a gestão da inovação nas empresas? Já que a gente está falando sobre isso, né? Eu acho que sim, Assim, na verdade, eu acho que as empresas, né, vamos pensar assim, a nível nacional, né, o Brasil sempre foi um país assim, muito atrasado, né? É muito difícil estar dizendo isso como brasileiro, mas a gente nunca valorizou devidamente a ciência como algo que muda a sociedade. A ciência, a tecnologia e a inovação. Então, não é somente o ambiente empresarial que não consegue enxergar a inovação e precisa. O ambiente universitário, o ambiente da gestão pública, né? Eu já tive um pouco da vivência de quase todos esses entes, né? E é muito complexo a gestão de processos de inovação dentro de cada instituição dessa. Tipo, é bem difícil inovar, né? É muito. Na verdade, não é que seja difícil inovar, Dani. É difícil entender o processo de mudança como parte importante do processo. Então, se você tem uma empresa, né? E você... inovar que eu digo nesse caso é você conseguir transpor esses obstaclos e principalmente os obstáculos mentais, que é aquela questão do mindset que a gente estava falando. Eu acho que o mercado hoje, né? Você vê, a gente tem hoje um número crescente de cursos relacionados à liderança, coachings, inovação. Qual é o processo dessas pessoas dentro do processo de inovação? Psicólogos, enfim, pessoas que trabalham a mente das pessoas para ajudar no processo. Eu acho que eles são fundamentais para auxiliar no processo de inovação, porque a inovação está sendo quase que imposta de fora para dentro, né, dos ambientes. E quando chega dentro, tudo que chega imposto não é legal. Não é bom. Então, eu acho que um dos pontos principais, né, eu aposto muito nisso, né, na questão da liderança, né, de pessoas que tenham a visão da implantação, da inovação na empresa. Porque, inclusive, a inovação, a gente também estava falando, ela deixou de ser um diferencial competitivo para virar uma questão de sobrevivência. Isso, exatamente. Isso tem um link com a primeira fala que eu fiz aqui,
onde há muitos anos a gente fala sobre inovação, sobre a importância da ciência, tecnologia, olha, isso, o mundo pode ir nessa direção. Sempre tem livro de pessoas que... As universidades, elas sinalizam essa evolução. Exato, né? exato, exato. De uma forma geral, universidades, pensadores, né? Às vezes muitas pessoas que estão fora do ambiente universitário, mas que são visionários. Hoje tem muita gente escrevendo livros sobre isso. Então, tem alguns que dizem que vai acontecer um futuro que nunca chega. Mas tem muita gente que anuncia o que, de fato, acaba acontecendo, né? E eu acho que é o fato da gente não acreditar nisso antes do momento que a gente devia ter prestado atenção, que está gerando isso que nós estamos hoje entendendo a inovação não por bem, mas por mal. Ou seja, uma questão de sobrevivência, não só empresarial, mas uma questão de sobrevivência da classe política no Brasil. Né? Com certeza. Uma questão de sobrevivência das próprias universidades. Vamos pensar aqui, empresas, academia, mercado, sociedade, esse conjunto de coisas, não sabendo lidar com a inovação e todos tendo na inovação, hoje, uma questão ligada à sobrevivência. A sobrevivência. Empresas de baixíssima competitividade que a gente tem no Brasil. A gente basicamente tem 3 setores no Brasil. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Tem 3 setores no Brasil onde a gente investiu decentemente em ciência e tecnologia. O setor de petróleo e gás. Até hoje o investimento é muito alto em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Sim, pesquisa e desenvolvimento. O setor aeronáutico, né? A gente tem a Embraer, tem o ecossistema de São José dos Campos, né? O ITA, escolas. Né? Tanto é que a gente também presta tecnologia para fora. Exato. Então, e também a agricultura, porque a gente teve um investimento muito grande da Embrapa. Então, esses 3 setores, com um peso do financiamento público também muito grande, esses 3 setores, eles, de alguma forma, eles são competitivos a nível mundial. Se a gente pensar isso como um setor. Isso. Né? Então, por quê? Porque investiu na base, lá atrás, em ciência, estudo. O caminho é esse. Vem investindo ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Veja, só que isso foi feito por 3 setores apenas. E o resto todo. E a participação toda de todo mundo no processo. Né? Então, se a gente for, por exemplo, vamos pegar um cenário hoje de micro e pequena empresa, né? Sair de casos onde são as empresas maiores, apesar de que, por exemplo, no setor de petróleo, além das grandes, tem uma cadeia produtiva muito extensa, né? E que se aproveita muito das coisas de tecnologia e inovação. Se a gente for para micro e pequena empresa em regiões mais pobres, como é o caso do Nordeste, Alagoas, né? Essas empresas hoje, elas vivem uma situação extremamente complexa, né? Com certeza. Veja, não é só nos lugares, vamos dizer assim, mais pobres, né, que as empresas estão em dificuldade. Nas regiões mais carentes, isso é nacional. É nacional, exatamente. Então, São Paulo e Rio, a gente vê um cenário hoje de reinvenção completa das empresas. Né? Tem gente fechando as portas porque não consegue encontrar esse caminho da inovação, né, da reinvenção do seu próprio negócio e acha que, poxa, eu preciso fechar as minhas portas, eu preciso sair do mercado. Não, você não precisa sair do mercado, você tem que procurar um caminho para que você consiga manter o seu produto competitivo. Exatamente. Ou torná-lo competitivo. Eu acho que é a visão, né, que a gente tem que ter, eu acho que o estado de Alagoas ele passa muito por isso, na minha opinião, é que eu sempre vejo, né, assim, os momentos de maior dificuldade econômica e tudo, como sendo uma grande oportunidade. Mas né? E o estado de Alagoas, historicamente, é um estado que viveu sempre em dificuldade. Mas, gente, é essa dificuldade que pode ser a nossa grande oportunidade. Claro. Da gente conseguir fazer com o que a gente tem, porque, assim, tem um colega meu, assim, algumas pessoas que gostam muito da parte de política pública e tal, dizem, gente, Alagoas é um estado relativamente pequeno. Ou seja, o que é menor, em algumas situações, é mais fácil de resolver do que o que é muito grande. É verdade. Isso vale para um país, vale para o estado, isso vale para uma empresa. Para tudo. Né? É um conceito válido para... Exatamente. É muito mais simples. Se você tem uma empresa muito grande, vamos imaginar uma empresa de comunicação muito grande, uma TV muito grande, é muito mais complexo o processo de sobrevivência desses caras hoje, apesar de
terem sempre, quem tem grana, sempre a coisa acaba sendo um pouco mais facilitada. Mas o poder hoje que tem empresas pequenininhas de comunicação, por exemplo, né? Produtoras, que a gente não via isso no passado. Não. Né? Era tudo muito concentrado. Ou seja, adianta o grande ficar querendo o mercado todo para ele? Não, ele precisa dividir essa fatia, porque tem muita gente fazendo excelente trabalho. Eu peguei o caso específico da comunicação, mas se você pegar isso para todo caso, as pessoas não aceitaram a inovação. Esse é o ponto, entendeu? O processo de inovação, o impacto que ele estava tendo, né? Peguei o caso da empresa de comunicação, vamos pegar o caso aqui, um caso que é bem popular, o caso do Uber, entendeu? O que aconteceu? A confusão foi muito grande quando apareceu o Uber. Muito. Por quê? Os táxis, os caras que estavam trabalhando no modelo antigo e atendendo as pessoas, né? Porque assim, o táxi, ele ainda atende hoje, e nos atendeu a vida toda muito bem. Né? Só que começou a acontecer um efeito novo, uma coisa nova. Hoje não é mais só o Uber, hoje tem o Uber e tem mais um monte de aplicativo. Isso. O táxi, que naquela hora resistiu, você veja, houve um momento de resistência muito grande ali. Até hoje a gente encontra, né? Até hoje encontra, mas a coisa já está se acomodando. O Uber, ele já conseguiu se consolidar no mercado. A coisa foi se acomodando. O próprio táxi, ele hoje já tem um atendimento melhor. Com certeza. Certo? Porque eles perceberam, olha, o que é que tem no Uber que não tem, que a gente não faz? Por que a gente está perdendo mercado? Então, se você vê como a inovação também é bacana, né? Porque cria um ambiente difícil para a sobrevivência de quem está no mercado. No entanto, estimula você a criar, a pensar coisas novas. E a melhorar a sua prestação de serviço, né? Exato, ou o seu produto. Exato. Né? Você tem como tornar o seu produto mais competitivo diante da inovação e da abertura de novos mercados. Eu acho também, Dani, assim, que essa questão do mindset ela é muito importante, inclusive, para quem está no mercado e que vai ter que conviver com a inovação. Eu estou lendo um livro muito, muito bom do Simon Sinek, que fala sobre o entendimento, né, do momento que a gente está vivendo. E também ele fala muito de marketing, ele é um cara do marketing. E ele diz o seguinte, que qualquer produto, qualquer serviço do mundo, no mundo, ele não está colocando especificamente em uma região. Você contrata, você compra qualquer serviço relativamente com a mesma qualidade. Você vai ter preços de todo tipo. Mas você vai contratar serviços até equivalentes por preços muito diferenciados, porque o mercado é assim. Mas que o que ele tenta colocar nessa linha de raciocínio é assim, olha, não adianta você se achar nada demais em nenhuma área, porque tem outra opção. Setão, obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Foi maravilhosa. Agradeço muito a você pela oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre isso. Agradeço a todos que estão nos assistindo, né? E eu espero assim que a conversa nossa aqui, né, gerem muitos cases de sucesso. De sucesso, né? Exatamente. É isso. Muito obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Valeu. No próximo bloco você vai ver a entrevista com Lisa Badui, gerente adjunta da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do Sebrae Alagoas, e um bate-papo com Wilson Júnior, da Galeria Destaque Magazine, que falará sobre inovação nos pequenos negócios. Não perca, a gente já volta. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando
houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria. Faça a sua parte. A inovação disruptiva é aquela que provoca uma ruptura nos padrões já estabelecidos no mercado, transformando produtos, serviços e processos. A inovação disruptiva não é apenas uma ideia criativa. Ela cria mercados e necessidades que a maioria das pessoas nem sabia que podia existir. Além disso, a inovação disruptiva muda a maneira como lidamos com certas coisas, provocando uma transformação radical na vida da gente. Para saber como se dá a inovação disruptiva, conversamos com Laisa Badui, gerente adjunta da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do Sebrae Alagoas. Curta essa entrevista, que está demais. Hoje nós vamos conversar com Laisa Badui, ela que é gerente adjunta da Unidade de Soluções e Educação Empreendedora do Sebrae e mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica da UFAL. Laisa, seja bem-vinda ao TCE em Pauta. Obrigada, Dani. E vamos conversar sobre inovação, inovação disruptiva. E eu queria que você já abrisse para a gente falando o que é inovação disruptiva. Nossa, Dani, obrigada pelo convite, né? É uma satisfação estar contigo, né? Revê-la, né? Matar a saudade também. Essa pessoa disruptiva, né? Na verdade. Na verdade, Dani, inovação disruptiva, a gente tem falado muito voltado para essas empresas que a gente habitualmente conhece no mercado, né? Essas empresas que crescem exponencialmente, né? Ou seja, que saem de um horizonte, de um 0 para um 100, numa velocidade muito rápida. Então, quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente está falando de uma mudança, de uma transformação, de rupturas, né? De passar por um processo de rupturas. É como se a gente estivesse falando de uma empresa que sai do tradicional para algo totalmente inovador. E aí passa por um caminho muito de rompimento. Então, a gente estava conversando nos bastidores, né? Então, a exemplo, como a gente gosta de falar, do Uber, do Airbnb, a Tesla com carro autônomo. A Tesla, Nubank, e todas essas empresas que a gente fala muito e é muito usual, né? O consumidor, né? A gente, o usuário, já sente, né? Esse avanço. Trata de empresas que trabalham com foco nessas inovações disruptivas, ou seja, empresas que não têm medo de errar, né? Empresas que testam o tempo inteiro, então que coloca no mercado o seu negócio já com foco numa próxima mudança. Então, ele já está um passo à frente. Já está um passo à frente e ele já está pensando no próximo passo. Então, ele não é só pensar, não é só viver de planejamento, mas principalmente executar, né, sem medo, né, com líderes arrojados, né, que é muito importante a gente falar nisso daqui a pouco, mas principalmente dando esses passos que outras empresas, às vezes, fariam a longo prazo, essas empresas fazem na velocidade da luz. Então, a inovação disruptiva ela está com foco nesse ambiente de criação, de execução e de teste. Então, o medo é um medo que impulsiona, né? E não aquele que trava. Certo. Você trabalha no Sebrae, né? Então, como que os micro e pequenos empresários, eles encaram a inovação? Eles também podem inovar disruptivamente? Com certeza, né, Dani? Assim, a gente... o foco agora do Sebrae é trabalhar... esse nome é muito fiel ao que a gente está pensando, sabe? Parece que você estava lendo os nossos pensamentos, né? Porque disrupção para a gente, inclusive nesses meses, é o tema que a gente tem trabalhado para micro e pequena empresa. Fantástico. Então, então falar disso com você está sendo muito bom mesmo. Veja, claro que a inovação e a disrupção, ela está na mão de cada um a todo momento. Obviamente que não é que não seja fácil, mas assim, obviamente não é uma garantia, né? Precisa que você tenha uma determinação muito grande e uma postura dessa mudança, né? De promover a mudança dentro da sua empresa.
como eu disse antes, trata de uma disrupção, e o que é ruptura mesmo, né? É sair de algo que você nunca imaginava fazer. Então, a Micro Pequena Empresa, e falando de Alagoas, a gente tem grandes líderes, né, que a gente pode citar aqui, que já trabalham de forma disruptiva e que são exemplos aqui no ambiente, né? Até uma pessoa que eu já entrevistei aqui, que é o Carlos Jorge, do projeto Manda Ver, do Vergel. Que trabalha com um negócio de impacto social, que também é uma outra linha de empresas, né, que pensam o que é isso, se não para pensar no social, no ambiental, né, nas pessoas. Então, porque as pessoas, Jane, para voltar um pouquinho antes sobre a inovação e também para a empresa local, eu sempre digo o seguinte, nas palestras que a gente fala, você tem que pensar na experiência do seu cliente. Porque você não vende mais um produto, né, Dani? Claro. Você vende a experiência. Isso já está sabido, já né? Já está sabido, mas a gente precisa falar muito disso. Por quê? Porque essas empresas que têm esses negócios, né, elas não vendem mais o produto. Né? O Uber não vende mais, ele vende o deslocamento, ele vende o serviço. Exato. Né? Ele entrega comida na sua casa. Então, eu sempre falo, por que alguém vai sair da sua casa e vai na sua empresa? Porque você vai oferecer uma experiência diferenciada, que o teu concorrente não tenha, né? Porque o cliente, veja, ele é o usuário, né, como a gente gosta de falar, ele hoje participa do seu serviço, né? Ele está ali toda hora contribuindo para a melhoria. Antigamente, o que é que você fazia? Você pegava, comprava um produto, às vezes nem tinha direito à troca. Hoje você já constrói o produto. Você dá a opinião que o fabricante já vai fazer. Você personaliza, customiza, coloca ele do seu jeito, né? Então, essa inovação, Dani, é baseada na necessidade do usuário. Esses caras que evoluíram nesse sentido, eles pensaram o tempo inteiro no lugar do usuário. Veja, a própria Apple. A Apple, quando foi lançar o seu iPhone, ela percebeu, lá no passado, que todo mundo que comprava um produto eletrônico, vocês vão lembrar disso, tinha que carregar, lembra? Sim. Aí tinha um adesivozinho lá grudado. Carregue não sei quantas horas. Você comprava o produto e tinha uma experiência terrível, que era deixar não sei quantas horas carregando. Verdade. E saía sem usar. Passava a noite carregando. Né? E o que foi que o cara falou? Ele falou o seguinte, rapaz, isso é uma inovação que a gente pode fazer. Então ele começou a vender já, imediatamente, uma carga mínima, que você pega o seu aparelho e já sai falando, né, para todo mundo lá. É verdade, eu lembro disso. Lembra? Então, e hoje todos os produtos já vêm com uma base de bateria, para que você tenha... Ter uma vida útil, né? Para você usar e sair com a sensação de satisfação ao levar. Então, é isso que as pessoas precisam saber, as empresas em Alagoas. A gente voltando para a empresa, para cá, é isso. Por que eu vou sair do meu negócio para ir nessa empresa ou porque vou acessar esse serviço? Porque está na palma da nossa mão o tempo inteiro, né? Claro. Acessar esses serviços, a internet é o boom do mundo. E eu preciso entender por que eu vou sair de casa para ir naquela empresa. Eu digo muito isso. Então, tecnologia, Dani, e preço já não são diferenciais. Não são os diferenciais. Não. Então, você vai ter que oferecer um serviço baseado na necessidade do seu cliente, que você pode fazer da maneira mais simples, que é perguntando. As pesquisas ainda funcionam. Muito bem, Dani. Por que você vê o tempo inteiro na sua rede social um monte de perguntas, às vezes 5, 10, rapidamente? Porque você está dando subsídio para a empresa melhorar o seu serviço. Né? E a inteligência... E te atender melhor. Exatamente. A inteligência artificial está aí para ajudar muito essas empresas. Então, no âmbito da micro e pequena empresa, por exemplo, a gente já tem serviços de tecnologia que pode facilitar a vida dessa micro e pequena empresa, né? Com inteligência artificial, com chatbot, se relacionando, né, com o cliente mais rápido, cruzando dados, você vai me responder o que é que eu quero, né? E eu vou ali já entregar um outro serviço para você. Porque tecnologia e preço já não são diferencial, porque isso está na palma da mão de todo mundo o tempo inteiro. Você tem que oferecer outra experiência. Essa é a base. É a base, né? Assim, eu sou empresário e quero inovar, mas eu não sei como, eu não sei de que maneira eu posso fazer isso. Né? E também, quando eu penso em inovação, eu penso que é uma experiência que eu vou promover o meu negócio e que pode dar errado.
Qual é o maior dilema do inovador hoje em dia, Laisa? Ai, essa é boa. Bom, veja, muitos pensam que o dilema é a tecnologia, né? Porque as pessoas assimilam muito inovação à tecnologia. Pois é, as empresas, elas não necessariamente precisam ser de TI para inovarem, para realizar uma inovação. Então, a gente, quando fala inovação, a gente fala também em processos, né? Então, às vezes, você muda um processo, né? Até uma forma de atendimento, né? Da sua empresa diferenciada, você já está causando a inovação, porque está gerando valor, você está entregando um valor ao seu cliente. Exato. E isso está gerando lucro para a sua empresa. Até né? o cliente interno mesmo. Exatamente. Você não necessariamente precisa atender os clientes externos de onde você trabalha, mas você tem seus clientes internos, do que você precisa também inovar para poder atingir cada vez, aumentar a sua performance. Exatamente. Né? Tem que trazer essa equipe. Né? Essa questão, esse assunto é muito debatido, né? Essa questão de líderes e equipes. Isso cada vez mais. No livro Gestão do Amanhã, ele fala muito isso, Sandro Magaldi. Ele fala muito isso, assim. No final do livro, já no último capítulo, ele fala de liderança. E ele diz isso, que esses nomes que a gente fala o tempo inteiro, Zurich, o Airbnb, Uber, Nubank, todos esses que a gente vem falando, e é importante falar mesmo, sabe, Dani? Porque está na palma da mão, claro. E parece que eu não posso fazer na minha empresa Faz parte da nossa realidade. Nossa realidade. Mas eles são líderes conectores, né? E Steve Jobs, quando a gente usa aquelas letrinhas, ele diz isso num discurso dele da internet, se colocar e ver. Da graduação. Nos TED Talks da vida. Mas ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, você tem que ser conector. Né? Na verdade, a inovação dele partiu das conexões que ele fez com tudo que ele via e da necessidade do usuário. Ele promoveu melhorias rápidas, com uma velocidade da luz. Ele visitava grandes empresas, já tinha uma nova ideia, que na verdade era uma ideia que ele já vinha sendo concebida, mas ele tinha uma velocidade que não estava madura ainda. Que não estava madura. E ele conectava. Ele fez um curso de caligrafia lá na graduação e serviu para esses, né, para o tipo de fontes que tem, né, hoje disponível. Então, essas coisas... E as pessoas nem imaginam, talvez nem tenham essa informação. Exatamente. Então, essa questão da equipe, como você falou, e dessa conexão, esses nomes que se falam muito hoje são muito importantes a gente reforçar. A questão da cocriação, né? Trazer essas equipes para cocriar com você. Para cocriar. O líder ter muita empatia também com essa... E entender que a gente... Não é mais aquele líder que a gente vai perguntar e ele vai simplesmente dizer a resposta. E está tudo certo, porque o que ele disser vai dar certo. Não é isso, é uma discussão de troca. Por isso que o seu exemplo das equipes, da questão interna é muito importante. E voltando para essa questão que você me perguntou, do dilema, o dilema está, eu vou inovar pensando somente em tecnologia, né? Ou eu vou inovar olhando para o meu processo. As duas coisas andam juntas e as duas coisas podem ser feitas concomitantemente. Às vezes um processo de uma micro pequena empresa, se a gente resolver os processos dela de forma que ela se torne mais ágil, né? E com menos custo, eu já vou estar inovando e entregando esse valor ao cliente. E aí você vai agregando a tecnologia conforme sua necessidade, com o que você tem para investir nesse momento, mas inovação está fundamentada nesse pilar de que não necessariamente você vai investir em tecnologia, mas principalmente nos processos e nas perguntas que você tem que fazer ao seu cliente. Pergunte. Ele diz o seguinte, nesse mesmo livro, você tem que perguntar. Quando acabar a pergunta, aí pode ser que você esteja chegando em alguma resposta de fato que você vai entregar um outro valor ao seu cliente. Tem que pensar nessas perguntas. Pergunte ao seu cliente, faça no Instagram mesmo, né? Numa rede social. Né? Não precisa ser perguntas tradicionais, né, Dani? Você pergunta o tempo inteiro. Não. Isso é muito importante. Por exemplo, as startups, elas são exemplo de inovação, né? Inclusive, vocês fazem um trabalho muito importante com as startups lá no Sebrae. Como as startups, elas precisam prestar atenção para que o seu produto ou serviço não vire um commodity, porque tudo acontece de uma velocidade muito rápida, né? E as startups, elas são empresas novas, muitas de tecnologia.
Como que elas podem prestar atenção nesse mercado para que não virem commodity? Realmente, primeiro, assim, as startups, elas são empresas emergentes, né? E elas têm um fio da meada, né? Da startup em si. Ela tem que ter esse cunho de crescimento exponencial, né? Para se garantir no mercado dessas startups. E você vê que é uma luta muito grande, né? Porque surge o tempo inteiro, né? Assim, as empresas de startups, a gente trabalha realmente aqui, a Áurea é a gestora aí, e o trabalho vem dando muito certo. Mas a preocupação, Dani, está exatamente na história que eu lhe disse, do olho na conexão. Porque, assim, tá o tempo inteiro no Brasil e no mundo, né? A gente estão surgindo startups, né? E tem incubadoras, né? Então, todo lugar tem essa... É pulsante. Mas você tem que estar conectado, né, com o universo. Porque você pode perder o fio da meada, como diz a história. Você pode perder o trem passando. E a conexão é muito importante. Por isso que esses grupos de startups, principalmente, eles têm grupos fortes, né? Porque é também onde eles percebem que podem alavancar o seu negócio. Então, tem empresas anjos, né, que querem investir, que são muito importantes, né? Tem sido muito importantes para isso. Tem que estar no métier, como a gente fala, e não perder a conexão. Porque se você perde a conexão, você pode virar uma empresa tradicional, né? Que não é o caso. Aí é que está das startups, porque elas não são empresas tradicionais. Né? Hoje, como o Sebrae atua ajudando o empresário a inovar no seu negócio? Bom, a gente tem diversas formas, né? Assim, não é só uma oferta de solução, né? Eu sempre digo isso, a gente está num processo também de disrupção internamente, né? Pensando em como chegar nesse empresário de forma que ele perceba que a gente pode contribuir para esse negócio dele ter essa grande transformação. E a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem um acesso tecnológico forte, né? Que é o Sebrae Tech, que você bem conhece. Então, a gente tem ferramentas e soluções disponíveis para que o empresário acesse mais rapidamente, né? Subsidiado, enfim. Então, isso são soluções, são ferramentas, são produtos que o Sebrae tem para oferecer, desde processos à parte de digital. Entendeu? Então a gente atua de design, né, tecnologia, propriedade intelectual, essa parte de mídias sociais, todas essas áreas a gente trabalha com foco na inovação e na transformação. E então o Sebrae Tech é um grande caminho para o empresário. E antes disso, Dani, eu acho que o próprio atendimento inicial, esse diagnóstico que a gente faz com o cliente inicialmente, ele move uma chave, porque ele desperta, né? Porque, como você falou, a gente também está trabalhando internamente para a transformação, para que a gente identifique junto com ele, porque agora mudando o mindset, porque agora é cocriação, Dani. A gente está fazendo oficinas diferenciadas com transformação digital, com a participação de funcionário, de consultor, né, e do cliente. Né? Não é mais muito legal. Não é mais só o Sebrae ensinando, dizendo eu vou lhe ensinar a transformar. A gente vai co-criar. Né? Então a gente está usando metodologias inovadoras, desde design sprint, metodologias do Sebrae Lab, né? Aprendendo com os livros, a gente tem prototipando, a gente está trabalhando essa parte de teste com a empresa, de prototipar, de testar, ensinar isso. Então todo esse mundo novo a gente está trazendo para o nosso empresário, para que ele também acesse mais rápido, que é esse o foco também do Sebrae. Promover a agilidade para que o empresário local tenha esse conhecimento mais tangível. Perfeito. E o empresário ele pode entrar em contato com o Sebrae, indo até a nossa sede e pelo telefone também. Né? 0800 570 0800. A gente também tem escritório regional em Arapiraca, em Delmiro Gouveia e em Penedo. E aqui pertinho, né, em Maceió. Aqui no Poço, aqui né? no Poço, pertinho aqui da linha do trem, né? Ali, o trem apitando ali. Legal. Mas é isso, Dani. A transformação digital que a gente fala, a disrupção, ela está nas nossas entranhas agora, não tem jeito. Ou inova ou inova. Ou inova ou inova. Não tem saída. Isso mesmo. Laísa, obrigada pela sua presença. Foi
maravilhoso conversar com você, matar a saudade. Espero te encontrar de novo. Obrigada. Obrigada, gente. Inovar é preciso, sempre, todos os dias. A inovação não se restringe a determinados nichos de negócios e não se inova apenas em produtos ou serviços. Inova-se também na gestão de processos, fazendo a famosa gestão da inovação. Batemos um papo delicioso com o Wilson Júnior, da Galeria Destaque Magazine de Marechal Deodoro, que nos contou como se tornou um case premiado de inovação conhecido em todo o Brasil. Confira. O programa de hoje é sobre inovação e nós vamos conversar com uma pessoa que é muito conhecida por ter inovado bastante de uma maneira diferenciada no seu negócio, que é o Wilson Júnior, diretor da Galeria Destaque Magazine de Marechal Deodoro. Wilson, obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer te receber. E eu queria saber de você o seguinte, conta um pouquinho da história da Galeria Destaque Magazine para a gente. Okay, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, eu amo compartilhar conhecimentos, né? Eu acho que conhecimento a gente não merece ter, se não for para dividir. Né? E aqui estou aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento. A Destaque Magazine ela surgiu do falecimento de uma outra empresa. Então a gente perdeu tudo que tinha e eu e minha esposa não tinha mais o que fazer, assim, não tinha nem o que comer realmente. A gente comia todo dia miojo com carne de soja, Nossa. Miojo com sardinha, entendeu? E a gente não deu para nada. Mas a gente decidiu voltar ao que a gente gostaria, a nossa essência, que era ser empreendedor. E aí a gente, sem nenhum recurso, a gente alugou uma loja pequenininha. E a gente mesmo quebrou a parede, pintou, fez reforma. E a gente não tinha dinheiro para comprar mercadorias. E aí, certo, deu uma falta de inovação. O que eu faço para conseguir isso aí? Você desde o início já chegou inovando, né? Desde o início do seu negócio, antes de se falar qualquer coisa em inovação, você já inovava sem sentir. Eu já inovei no processo de autofinanciamento. Como? Porque os bancos a gente não tinha crédito. Então o que a gente fez? A gente alugou uma máquina Xerox e uma máquina de crédito celular. Aí eu tinha 15 dias para pagar o crédito celular e 30 dias para pagar a Xerox. Então, eu pegava aquele dinheiro, que não era nosso, né? Porque se você coloca R$20 de crédito, apenas 25 centavos é seu. Né? Então eu pegava os 19,75, viajava para Pernambuco, comprava roupa e vendia antes do vencimento da duplicata da máquina. Fazia um capital de giro. Com aquele dinheiro lá. Ou seja, eu não digo sempre que eu não vejo problema na minha vida, eu vejo obstáculo a ser vencido. Então como é que a gente soluciona esse obstáculo? E aí a gente começou devagarinho, né? E a gente procurou o Sebrae, realmente, e a gente fez um plano de negócio. E nesse plano de negócio a gente criou a visão, a missão, os valores da empresa. E parecia ousadia naquela época, a gente não tinha nem o que comer, mas a visão da gente era de ser, em 5 anos, a maior e melhor loja na Marechal Deodoro. E a gente saiu traçando as metas para que aquilo fosse alcançado. Você atingiu o seu objetivo. A gente não conseguiu em 5, mas em 6 anos o sonho ficou maior e melhor do que havíamos imaginado. Porque a gente imaginava ter uma loja, né, a maior loja da cidade, e hoje é uma galeria composta por 7 lojas, né? Que é mais uma inovação, um conceito de shopping. Podia ter feito uma loja bem grande, né? Uma loja de apartamentos, mas como eu percebi que em Marechal Deodoro não tinha shopping, e eu acredito que as pessoas, até o futuro do varejo é esse, as pessoas querem um lugar de lazer, um lugar de se sentir bem, né? E não ser apenas uma loja. A gente criou um conceito de shopping, a gente fez uma praça de alimentação, que é nossa, 6 lojas menores, que também são nossas, e no fundo, uma loja bem grande, que é o Magazine, como que fosse a loja âncora do shopping. Isso representou um progresso para Marechal Deodoro muito grande também, né, Wilson? A gente hoje é uma referência em Marechal Deodoro, inclusive, assim, se tem um feriado e as pessoas ligam para mim, os outros comerciantes dizem, vai ser aberto? Vai. Se for aberto, eles abrem. Se não for aberto, eles fecham. Entendeu? E hoje a gente gera 44 empregos, né? Hoje eu estou como presidente da Associação Comercial de Marechal Deodoro. Fazia bastante tempo que não estava inativa, e a gente conseguiu juntar um grupo de 9 empresários que a gente luta hoje pelo desenvolvimento do comércio, não só da Destaque Magazine, mas como um todo, que a gente vê Marechal com realmente um potencial muito grande comercialmente em Alagoas. Entendi. E quando que você percebeu que era a hora de inovar no seu negócio? Você estava com o negócio indo bem, de vento em popa, mas aí você se perguntou, eu preciso inovar aqui. Quando que você percebeu isso e de que forma você fez?
Já na abertura, no plano de negócio, a gente percebeu que a gente tinha que inovar, a gente tinha que ser diferente do comércio lá. E aí a gente percebia que a maioria das pessoas de Marechal Deodoro se deslocava para Maceió para encontrar o que desejava. Então, eu acho que uma grande sacada que a gente fez foi criar uma lista de produtos procurados pelo cliente. O cliente entrava na loja e disse, tem bermuda vermelha? Aí a gente disse, qual a número que é? 42. Então, a gente vem providenciar para a senhora, para a semana de trás. Então, ele começou a pesquisar. Percebendo a necessidade dos clientes. E aí, o índice de erro na aposta de produto era muito pequeno, porque a gente está procurando exatamente o que eles queriam. E aí, até hoje, essa lista existe ainda. E todos os momentos que a gente vai fazer compras, a gente observa a lista lá, porque hoje eu já não estou mais na hora da verdade, com os vendedores, eu estou no escritório. Mas os vendedores escutam os clientes, vão preenchendo aquela lista lá e vai passando as informações necessárias, porque aí a gente vai acompanhando até o andamento, o desejo do cliente, as mudanças de comportamento através dessa lista aí. Perfeito. E como que você promoveu essa inovação da sua empresa? Como você fez? Bom, a inovação já vinha dentro da gente, né? Mas surgiu quando a gente atingiu a visão de ser a maior e melhor loja de Marechal Deodoro. Porque a gente foi atendido pelo programa Ali, né? Do Sebrae, do né? Sebrae. Vou contar uma história bem engraçadinha assim, porque quando a gente atingiu a visão de ser a maior e melhor loja de Marechal Deodoro, essa é a próxima visão. Qual será? Qual é o outro objetivo? Sempre tem que estar com um passo à frente, né? Exatamente. Vendo onde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. É verdade. Verdade? E aí a gente percebeu que a gente cresceu muito rápido e que a gestão não era apropriada para continuar crescendo. Ou seja, se eu continuar crescendo, eu vou quebrar. Eu preciso ajeitar a minha gestão. E aí, faltando 500 metros para chegar na loja, a gente decidiu, eu e minha esposa no carro, que a gestão, a visão seria que em 2 anos a gente cuidaria apenas da gestão e depois precisaria crescer de novo. Quando eu chego na loja, aí disse, ó, tem um pessoal do Sebrae que quer falar com você. E aí eu disse, não, pode entrar. Ele disse, olha, eu sou agente local de inovação, programa Ali, e quero propor acompanhar a sua gestão por 2 anos com foco em inovação. Olhei assim para o céu, foi o que eu acabei de dizer há 5 minutos. Foi um anjo do céu para você, né? E o programa Ali realmente fez toda a diferença na nossa empresa, né? A gente fez e a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae, e a gente várias vezes somos selecionados para fazer projetos pilotos. E um desses projetos pilotos, que era a gestão de inovação, a consultora foi a Nicole, e ela realmente ensinou a gente o que era realmente inovar, de forma formal. Inclusive, porque a inovação geralmente estava sempre na cabeça do Júnior e da Isa. E a partir desse processo, esse foi disseminado para todos os colaboradores. Inclusive, a inovação faz parte dos nossos valores. Entendeu? Isso. E uma coisa bem interessante nesse processo aí de inovação é que a gente percebe que a inovação não tem que surgir da cabeça dos diretores, mas a inovação tem que surgir a oportunidade de melhoria de onde surge o problema. Então, quem é do depósito, ele sabe mais do que eu quais os problemas que ele tem e quais soluções podem ser dadas. A menina da loja de calçados, ela percebe a necessidade lá, né? Então, a gente, nesse programa piloto, a gente fez um projeto que é uma gicana destaque de inovação. Olha. Onde todos os colaboradores participam, né? E eles são pontuados por cada inovação, por cada melhoria apresentada, né? E vocês estimulam essa criatividade do colaborador, né? Exatamente. E a cada 6 meses, a gente bonifica todos os colaboradores, a bonificação vai de acordo com a quantidade de inovações, de melhorias que eles criaram para a empresa, né? E eles também recebem a medalha de colaborador inovador. Você realmente pratica uma gestão de inovação no seu negócio, né? Exatamente. Literalmente pratica, porque você premia e todos os seus bônus, suas coisas são voltadas para a inovação, né? E o que é interessante, os colaboradores se sentem mais felizes pela medalha de inovação do que a bonificação. Eu acredito. E eu também aprendi nesse programa do Sebrae, do Ali, a diferença entre inovação e melhoria. Para mim, inovação era tudo aquilo que foi novo na loja, inovação. E lá eu aprendi de que inovação é tudo aquilo que gera lucro ou reduz custo. Isso. Certo? O que melhorou a empresa, mas não gerou lucro nem reduziu custo, aquilo é melhoria. É uma melhoria. Então, para melhoria vale 1 ponto e para inovação vale 3 pontos. E aí, a cada 6 meses, eles são premiados.
No final do ano, em janeiro, que já tem de janeiro a junho, tem a premiação em julho, e depois de julho a agosto tem a outra premiação que é realizada em janeiro, e novamente são bonificados todos os colaboradores de acordo com as suas bonificações e a medalha. Mas aquele colaborador que mais contribuiu com inovações, que teve uma pontuação, ele escolhe uma viagem para qualquer lugar do estado, com sua família, e tudo pago, os passeios, o hotel, a alimentação, tudo pago. É bom que quem está assistindo a gente se inspira nas suas iniciativas para poder promover e aplicar no seu próprio negócio. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Júnior, muito obrigada pela sua presença aqui, foi uma delícia conversar com você. E te convido para vir aqui mais vezes para contar as suas novidades, o que você tem feito de novo. A gente está sempre aberto aqui para te receber. É um prazer enorme estar aqui, agradecer novamente o convite. E todos que quiserem, faz assim que eu estou aqui. Tá ótimo. Beleza? Obrigada. Um abraço. O TCE em Pauta de hoje abordou um tema super atual que tem feito parte do dia a dia da maioria dos empresários brasileiros, a inovação. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre inovação no programa de hoje e que consiga aplicar a gestão da inovação no seu negócio. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande a sua sugestão para o e-mail comunicacão@tce.al.gov.br, que vamos te atender. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.